para a nossa mensagem, para o nosso tempo aqui de estudo bíblico. Nós estamos numa série Proclamação, e hoje eu quero falar sobre um desafio que nós temos como igreja, que na verdade esse desafio tem sido reforçado aqui dominicalmente. Eu acredito que Deus está falando com a sua igreja para nós despertarmos para isto. Nós somos uma igreja em missão. Para isso eu quero trazer a ilustração de um exemplo de uma igreja que esse autor aqui, John Mack Stiles, desse livreto aqui, esse livrinho, Evangelização, apresenta. Fica até a sugestão para você, se você quiser investir na sua vida, no seu grupo pequeno, na sua célula, vai ser muito abençoador se você ler este livro e trabalhar com um grupo. E John Mack Stiles, ele traz o exemplo de uma igreja no seu livro, uma igreja lá no estado de Kentucky. Uma igreja que tinha um desejo muito grande em proclamar o evangelho. Eles queriam falar de Jesus, proclamar o nome de Jesus na sua cidade, para que Jesus fosse conhecido. Para isso, eles tiveram uma estratégia. Criaram um evento com uma encenação teatral do Natal. E eles fizeram isso, e a ideia era um evento público, e esse evento começou a ser solidificado. Eles começaram a fazer todo ano. E este evento começou a ganhar uma proporção maior. Os números começaram a crescer. O roteiro para esta encenação, para este projeto, começou a ser mais bem elaborado. A construção de cenários grandiosos, produção musical de extrema qualidade. O evento estava crescendo, a ponto deles fecharem parcerias com o zoológico ali da cidade, fazenda, onde eles usavam os animais na encenação. Então tinha camelo, vaca, ovelha, e mais ainda, eles chegaram a contratar atores de Hollywood para interpretar nessa encenação. O Jesus era um Jesus hollywoodiano. Um evento que era de grande sucesso. Milhares de pessoas iam assistir o espetáculo. Várias cidades ao redor iam para Kentucky, ali, para o estado, para assistir. Tudo isso foi crescendo. O que era um evento começou a durar semanas, com a apresentação da encenação de Natal. Porém, em um momento, no passar dos anos, a igreja começou a se questionar. Eles começaram a observar que eles não viam os frutos deste evento na prática. Pelo menos não na perspectiva do que é esperado. Porque os membros dessa igreja, eles trabalhavam muito para fazer este evento acontecer, era um evento gratuito, e eles custeavam muitas coisas. Era uma despesa alta e com muito esforço. Trabalhavam fervorosamente para fazer acontecer isso. Mas eles perceberam que não estavam observando os frutos. Cadê as pessoas que, por meio disso, confessavam a Jesus, criam em Jesus, estavam presentes na igreja, nas igrejas, servindo ali a cidade? Eles não viam na escala que eles pensavam que ia acontecer, devido à grandiosidade deste evento. Até o momento que a liderança dessa igreja decide encerrar. Não vai ter mais. Acabou a encenação de Natal. Eu acredito que deva ter gerado muita discussão. Eu penso que até pessoas da igreja saíram. Como assim? Um evento que está dando certo, um evento grandioso desse, a igreja vai parar de fazer? Eles decidiram cancelar. E aí eles pensaram o seguinte: imagina se tantas pessoas estão envolvidas aqui para fazer isso acontecer. Imagina se eles gastarem metade do tempo que eles gastam neste evento com conversas intencionais. Conversando com as pessoas dos seus convívios sociais mesmo. Imagina se usar a metade ou menos da metade do recurso financeiro para instrumentalizar essas pessoas, para que elas consigam falar de Jesus para os seus amigos, no trabalho, onde eles convivem. Ou seja, eles entenderam que poderiam sair de um orçamento milionário para a despesa, traduzindo para nós, de um cafezinho com cuscuz. E que daria muito mais efeito. Mack Stiles, ele traz uma pesquisa, e essa pesquisa ela é muito fácil de ser validada, só olhar para a gente aqui, você vai entender. Na pesquisa, ele fala que a esmagadora maior parte de nós fomos alcançados, chegamos até Jesus através de relacionamentos pessoais. Na família,
no trabalho, um colega de trabalho, num grupo pequeno, você foi convidado ali para um grupo pequeno, aquele grupo pequeno te acolheu. Eu faço essa pergunta. Pense você aí. Como que o evangelho chegou até a sua vida? Foi através de algum relacionamento pessoal? Se foi, levanta a sua mão aí para eu ver. Vamos fazer a pesquisa aqui também. A esmagadora maioria. Ele até comenta, ele disse que talvez a gente possa pensar em 1% de nós que foram alcançados por grandes eventos, programas televisivos que são um gasto gigantesco. Isso quer dizer que nós não podemos usar eventos para fazer acontecer, não podemos fazer uso de eventos na nossa igreja? Lógico que não, a gente tem até um grupo aqui que atua nessa parte de eventos. A crítica aqui é eventos, pensando principalmente aqui no nosso recorte, para o evangelismo, evangelização, eles devem ser usados de forma estratégica e com moderação. Porque a gente gosta de evento, né? O ser humano em si, ele gosta da festa, gosta do movimento. E a gente talvez até goste de cauterizar a nossa mente, porque vamos fazer um baita evento, mas aquilo talvez não está comunicando com a nossa vida diária, que é onde a gente vê que vai surtir mais efeito na proclamação do evangelho. Eu até acredito que eventos no âmbito evangelístico servem para gerar mais efeitos em nossos corações no que no mundo. Não sei se você já participou de uma viagem missionária, de um projeto evangelístico. Eu já participei de alguns e é sempre muito bom. É bom porque eu saio de lá inconformado com o meu coração. Eu falo, cara, não, eu posso fazer mais. Olha só que Deus agiu, como Deus agiu. Mas no cenário, no contexto de frutos, de ver o Senhor agindo, a gente vê que existem outras possibilidades, outros caminhos, e eu quero propor aqui um caminho. Até porque Deus, Ele não enviou um evento para nos salvar, não é? Deus enviou Jesus Cristo. E Ele enviou Jesus Cristo em carne. O Verbo se fez carne. O Verbo encarnou aqui, Deus presente, Emanuel, Jesus Cristo, uma pessoa que habitou entre nós, que conversou, que sentou à mesa. E aí Jesus faz uma oração por nós, em João 17. Ele vai orar por nós, ele pede a Deus, assim como o Senhor me enviou, peço que o Senhor os envie também. Que nós sejamos enviados como Cristo foi enviado. Como? Encarnado, como pessoas que vivem a vida real, no seu cotidiano real. Quando a gente olha para o livro de Atos, alguns têm uma impressão talvez equivocada. Acham que os movimentos de proclamação, eles dizem respeito àquelas grandes multidões. Tanto que a gente foca tanto nisso, que as nossas músicas, você vai ver músicas que são compostas acerca de Atos, acaba lá no capítulo 2, capítulo 3. Fala da multidão, através de uma pregação, multidões ali se converteram, várias pessoas. Mas se você olhar no livro de Atos, isso é extremamente pontual. Não é algo que está acontecendo o tempo todo. E como que se dá, então? Isso até os dias de hoje. Deus não se utiliza, às vezes, desses eventos. Se utiliza, já vista Billy Graham, né? Mas na maioria das vezes, na história da humanidade, o que a gente vê é o homem em busca dessa expectativa, e às vezes até fabricando coisas e falando que é Deus. Recentemente a gente tem aí agora um coaching, e veio até para Natal, que ele se veste agora como Billy Graham. Ele falou que ele é a continuação do Billy Graham. Pentei o cabelo igual o Billy Graham, mas é um coaching. E aí está enchendo estádios. É fabricação humana. Puramente fabricação humana. É a gente simular, achar que avivamento do Senhor diz respeito a encher estádio, diz respeito a reproduzir algo. E não. Como que a igreja tem avançado? Como que a igreja avança, então? O texto de hoje nos mostra que a igreja do Senhor, Cristo é proclamado através dos nossos vínculos sociais, dos nossos relacionamentos. A estratégia mais forte que tem na história do cristianismo é essa. E tem um segundo ponto que a gente vai olhar no texto, que às vezes a gente esquece. Porque quando a gente fala de pregar o evangelho nos nossos âmbitos sociais, a gente já pensa numa individualização. Então sou eu sozinho. Porque se a gente se juntar, a gente tem que pegar o violão e ir para a praça. Mas não necessariamente. Quando a gente fala sobre proclamação
nesses cenários onde a gente habita, a gente pode pensar em trabalhar em equipe também. Não sozinho, não um modo pessoal, mas trabalhar em grupos. E eu quero falar um pouquinho mais disso no decorrer da mensagem. Mas eu quero que você lembre-se, para a gente ler o texto. Poucas coisas na vida, elas podem ser feitas sozinhas. E servir ao Senhor não é uma delas. Servir ao Senhor não é uma delas. Nós precisamos da igreja, por isso que a igreja está em missão. E a gente precisa fazer uso dessa bênção que o Senhor nos deu, que é a igreja, na proclamação do Evangelho. Eu quero ler o capítulo 18, só que eu vou ler do verso 1 até o 11. Como é um capítulo longo, no decorrer aqui da mensagem, eu vou retornando e trabalhando, observando o restante do capítulo. Mas agora eu quero ler capítulo 18, verso 1 até o verso 11. Vamos ler a palavra do Senhor. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então, Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, pela riqueza da tua palavra. Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a tomar decisões e a, de fato, sairmos daqui com o desejo de proclamar e, em obediência, proclamarmos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. A gente viu domingo passado que Paulo estava em Atenas e ele sai de Atenas bem frustrado. Ali era um contexto de muita idolatria, um intelectualismo, uma filosofia, e as pessoas, ao ouvirem ali o discurso belíssimo de Paulo, eles ignoram, desprezam Paulo, a maioria despreza Paulo. Paulo sai de Atenas chateado. Aí ele vai andar aí cerca de 100 quilômetros até a cidade de Corinto. Atenas, naquela época, era um polo ali cultural, intelectual. Você vai ter também, o que a gente vai ver, Éfeso, outra cidade importante, um polo religioso. E entre elas você tem Corinto. Corinto, que era um polo comercial, uma cidade muito bem localizada, estrategicamente perfeita ali, 2 portos marítimos, então um trânsito comercial muito grande, é uma cidade rica, porém, uma cidade conhecida pelos seus cultos eróticos, uma cidade conhecida pela sua promiscuidade. Lá havia uma estátua da deusa Artemis, a deusa Diana, enorme, uma deusa da fertilidade, um templo para essa deusa do amor, um templo enorme, onde os cultos eram feitos com sexo. Estima-se, alguns estudiosos falam que tinha-se aí aproximadamente 1.000 prostitutas cultuais que andavam pelas ruas de Corinto, de dia e de noite. E aí as pessoas, os homens lá queriam cultuar ao Senhor da fertilidade, eles se relacionavam com essas mulheres. Esta era a cidade de Corinto. Lá naquele período tinha até uma expressão que era corintianizar, que é praticar imoralidade. Era sinônimo. Se você fez a conexão aí com um time de futebol, saiba que ele veio daí. Nada bom sairia de Corinto. Era horrível o cenário ali. Horrível. Podridão total.
O evangelho precisava chegar a um ambiente desse. O evangelho precisava levar transformação a um cenário desse. E aí você tem um Paulo que chega mais ou menos triste ali, coração pesado, diante de um baita desafio. O que acontece? O que a gente descobre é que Paulo não estava sozinho. O encorajamento da parte do Senhor vai começar com Paulo percebendo que ele não está sozinho. E aí a gente vê um primeiro ponto que eu separo aqui, que é o texto, a porção que a gente leu do 1 ao 11. A gente vê a igreja vivendo na missão. A igreja vive na missão. Paulo, no versículo 2 aí que a gente leu, ele vai encontrar um casal de refugiados, Áquila e Priscila. Esse casal, eles vieram lá da Itália, em Roma. Houve um movimento lá dos judeus, uma perturbação dos judeus, a ponto de Cláudio, o imperador de Roma, mandar todos os judeus embora de Roma, da Itália. Então eles fazem uma viagem bem longa para chegar até Corinto. Essa perturbação lá que aconteceu, Suetênio, um historiador romano daquele período, ele descreve que os judeus estavam uma bagunça entre eles porque tinha um tal de Crestos, que eles afirmavam, alguns afirmavam que esse Crestos tinha ressuscitado, e os outros judeus ficavam com raiva, e aquela bagunça toda. A gente sabe que esse Crestos que Suetônio fala é Cristo Jesus. E aí Áquila e Priscila saem de lá, chegam em Corinto, estão vivendo lá. Paulo chega e encontra eles. E o que Áquila e Priscila fazem? Eles abrem as portas de sua casa para que Paulo ficasse com eles lá. Paulo vai morar e trabalhar com esse casal durante o tempo. Esse casal que tinha o mesmo ofício aí, eles costuravam, teciam tendas. E aí eles vão trabalhar juntos. Trabalhar por quê? Porque precisava manter minimamente sustentável a missão. Paulo precisava levantar os recursos, ele fala isso mais para frente, no capítulo 20. Ele precisava sustentar ali, levantar o seu sustento. Mas também, o trabalho que eles executavam não tinha um fim apenas nisso. O trabalho se tornava um meio para que eles se relacionassem com as pessoas em Corinto. Nenhum deles eram de lá. Agora, com o trabalho, começavam-se as conversas. Você começa a conhecer mais pessoas. A gente vai ver que o foco aqui nunca foi fabricar tendas. A gente se pergunta, como que o evangelho poderia ser difundido e espalhado, se aqueles relatos de multidões já não são tão mais frequentes? Será que viria por meio de um super pregador? A gente às vezes acha isso, né? Aquela leitura meio desatenta, a gente acha que Deus está se movendo e usando super pregadores, Paulo, Pedro, e é através deles que o evangelho está sendo espalhado. E não é verdade. O evangelho está sendo espalhado de forma mais acelerada por conta dos primeiros convertidos. Paulo pregava, Pedro pregava, novos convertidos surgiam. E o que esses novos convertidos faziam? Proclamavam também. E assim o negócio foi ganhando força. O evangelho ele vai crescendo ali, sendo expandindo através de pessoas anônimas, como você, como eu. Às vezes pessoas que nem título em igreja tinham, mas que entendiam qual era a identidade deles. Eu não sou só um fabricador de tendas. Eu faço parte da missão de Deus. E tudo que eu faço, então, está de acordo com aquilo que eu sou. São missionários do dia a dia. A missão de Deus acontecendo diariamente. Você já pensou se você começasse a enxergar a sua vida desta forma? Imagina aí. Se você fosse comprar pão, mas não se preocupasse mais tanto com a qualidade do pão, mas sim com as pessoas que estão ali. E aí você foca, cara, eu poderia ir na outra, mas eu quero ir aqui, porque eu estou orando, eu percebi aquela pessoa, e eu começo a orar, e eu tento algum ponto de contato, e vou tentando gerar algum... Já pensou se você começasse a se colocar em lugares que não seriam suas prioridades? Não seriam os lugares que você escolheria de primeira? Ou relacionamentos no trabalho, faculdade, relacionamentos quais que você não escolheria, talvez, pessoas que não são tão iguais a você, às vezes nem crentes são, mas aí você se coloca lá. Se coloca porque você sabe que Deus tem pessoas ali, que Deus pode manifestar a sua salvação e Ele pode te usar. Você começa a se envolver com pessoas. É isso que Paulo está fazendo. É isso que Priscila e Áquila estão fazendo. Até aqui, Paulo trabalhando e pregando. Porém, no versículo 5, a gente tem um reforço.
da parte do Senhor aí na igreja. Um reforço que vai mudar a dinâmica de Paulo. Olha aí o versículo 5 comigo. Chega um reforço. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Silas e Timóteo chegam, Paulo agora vai servir integralmente. Mas aí surge a pergunta, como? E o sustento? Tá certo, Paulo, você vai só pregar, mas e aí? Você vai comer o quê? Como que a gente vai sobreviver aqui? E a gente tem a resposta. Paulo, ele escreve para a igreja lá em Corinto. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 9, ele diz: quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Como que Paulo agora focou exclusivamente na pregação? Silas e Timóteo trouxeram recursos da igreja da Macedônia que fizeram com que Paulo tivesse essa possibilidade de focar na pregação do evangelho. Paulo, ele vai reforçar a ideia de que o obreiro ele é digno do seu salário. E o obreiro que se dedica à palavra, ele é digno. E a gente dá graças a Deus a essa igreja que consegue, com recursos, nos ajudar, a equipe pastoral, a gente conseguir focar exclusivamente no estudo da palavra. Isso é uma bênção, isso é um privilégio. A gente pode se preparar melhor e alimentar a igreja com a porção das Escrituras de forma profunda no estudo. Isso é uma bênção. E Paulo, ele ia ter essa oportunidade aqui, porque os recursos vieram da igreja da Macedônia. Agora perceba os movimentos aqui acontecendo. O casal que recebe Paulo, acolhe Paulo, é o mesmo casal que lá na frente vai reunir uma igreja dentro da casa deles. Este casal aqui talvez não sejam grandes pregadores, acredito que não, mas eles eram braços essenciais. Você tem também uma igreja que está enviando recursos, participando financeiramente da proclamação do evangelho. Você tem Silas e Timóteo, que são pastores e que estão ajudando na logística para acontecer tudo isso. E você tem Paulo pregando, estando aí na linha de combate. Kevin Van Hoosen, ele vai falar que o Espírito Santo, na atuação da igreja, ele tem dois movimentos. Um movimento é o centrípeto, que puxa para dentro. Igreja é assim, né? A gente chama, aí a gente aprende. Mas existe o outro movimento que é o centrífugo, que envia para fora. É receber, é reunir e enviar. Receber e enviar. A igreja saudável está assim. A igreja recebe e envia. Recebe e envia. A igreja toda neste movimento. E neste movimento surge uma igreja nova na pior cidade possível de ser plantada uma igreja, que era Corinto. E no pior momento, talvez possível, que era Paulo frustrado. Surge uma igreja. Irmãos, pregar o evangelho num cenário como esse, é necessário você ter os olhos da proclamação, que vai enxergar como as pessoas podem ser, no que as pessoas podem se tornar. Você olhar para aqueles ambientes onde você frequenta e você ter o olhar de proclamação e falar assim, essa pessoa pode ser transformada. Foi o que Paulo fala para a igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. As pessoas que viviam presas na imoralidade, nessa podridão, estão libertas, são novas criaturas. A gente tem que ter esse olhar, o olhar que enxerga aquilo que as pessoas podem ser em Cristo Jesus. Como é de costume, a gente vê aqui no decorrer do texto que há perseguição, a gente lê os judeus, eles não gostam, Paulo fica chateado, faz uma atitude ali costumeira da cultura hebraica, ele tira a poeira dos seus sapatos, dos suas sandálias, fala, não tenho parte com vocês, porque os judeus, como de costume, eles vão se revoltar, a gente vai ver na sequência, mas o que acontece é que Paulo está fazendo uma limpa aqui. Crispo, que era o principal da sinagoga, se converte ao evangelho. Além dele, muitos outros coríntios se convertem ao evangelho. Aí a pergunta, quem que está plantando essa igreja em Corinto? É Paulo? Também, né? É Paulo, é Silas, Timóteo, é Priscila, é Áquila, é a igreja da Macedônia, é a igreja de Antioquia que enviou Paulo. Olha o tanto, e fora outros irmãos que a gente não tem a citação aqui. Olha o tanto de gente envolvida. Ser igreja é estar envolvido na missão de Deus.
Se você não pode ir para outra cultura, que é, obviamente, a maioria de nós não vamos. A maioria de nós vamos viver na nossa cultura local. Mas o não ir não significa não se responsabilizar. A gente, às vezes, parece que responsabiliza o que vai, e a gente que fica, aqueles que ficam, não se comprometem. Quem se compromete é aquele que está distante da sua família, está distante da cultura local dele, da onde nasceu. Mas não, o que nós vemos aqui é que todos estão comprometidos. Todos nós estamos comprometidos na missão, porque a igreja vive a missão de Deus. Independente do seu ofício, daquilo que você, da onde você vive, todos nós estamos envolvidos. E a igreja avança, a igreja avança. E mesmo, a gente pode se perguntar, por que em Corinto deu certo, né? Deu certo. Porque em Corinto surge uma igreja, porque em Atenas não deu certo. Porque em Atenas, Paulo sai de lá chateado. Aqui, uma igreja nasce. A gente precisa lembrar que a Bíblia, ela não está preocupada, na verdade, ela não usa resultados para orientar se a nossa ação ela foi positiva ou negativa. Então, isso quer dizer que se eu pregar o evangelho, não quer dizer que todo mundo vai se converter. Números não são usados para validar se foi ou não foi pregação do evangelho. Crescimento da igreja é uma questão de fé. Atos capítulo 2 vai falar que a igreja, enquanto se reunia e pregava o evangelho, Deus ia somando mais pessoas. Não é questão de estratégia, é Deus agindo. Por mais que Ele nos use, mas a conversão é uma questão de fé. A igreja, ela está em missão. Você está em missão. Mas não é só a igreja que está em missão. Nessa segunda parte aqui, a gente pode ver que o Deus da igreja também está em missão. Na verdade, Ele é o principal agente da missão. Deus está em missão. Versículo 9 aí que a gente leu, volte aí comigo os olhos para o versículo 9. Olha como Deus vai agir ali na vida de Paulo. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Mesmo as coisas acontecendo em Corinto, a igreja ali encorajando Paulo, Paulo ainda precisava de um reforço. E é interessante que Deus vai falar aqui, como na maior parte da Bíblia, a gente vê essa fala de Deus. Não tenha medo, coragem, né? Não tenha medo, estou contigo. Aqui é um cumprimento da promessa. Lembra que Jesus falou para os seus discípulos: ide por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá no final ele fala: e eu, Jesus, estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, quando a igreja cumpre a missão, Deus está com ela, Jesus está presente. E é o que acontece com Paulo aqui. Jesus está presente na vida de Paulo. Jesus o conhece, sabe das suas dores, dos seus medos, e ele vai falar ali ao coração de Paulo. Agora, ele fala algo a mais: ninguém te fará mal aqui. Ninguém vai te fazer mal. Por quê? Por que aqui ninguém vai fazer mal? Sendo que em outros lugares, Paulo quase morreu. Lembra? Paulo foi apedrejado, foi dado como morto. Por que aqui não ia acontecer nada com ele? Será que era pelo conforto de Paulo? Não. Não era pelo conforto. O cuidado aqui com a integridade física de Paulo não era pelo conforto de Paulo. Até porque Deus já resolveu o nosso conforto, já está resolvido eternamente. Você não precisa se preocupar com conforto. Seu conforto já está resolvido. Basta você morrer e você vai desfrutar dele eternamente. Enquanto você está aqui, o que Deus está fazendo com Paulo não é pelo conforto. É porque Deus está usando. Olha o que ele falou: eu tenho muita gente nessa cidade. Isso quer dizer que se você tem saúde, se Deus está te dando condição, saúde, recursos, é porque Ele está pensando em algo maior além de você. Ele quer te usar para além de você. Os recursos que você tem, aquilo que você tem em mãos. Você tem tido uma boa condição financeira, glória a Deus por isso, mas você não pode cair no erro de achar que isso diz respeito a você.
Às vezes a gente olha assim para aqueles que, o irmãozinho que está pregando o evangelho, a gente fala assim, glória a Deus pela vida do irmãozinho, que Deus te abençoe, irmãozinho, continue lá pregando, e eu vou continuar nas minhas realizações pessoais, eu vou continuar nos meus sonhos megalomaníacos, eu quero conhecer o mundo antes dos 30, eu quero que meu filho seja isso e seja aquilo, mas Deus te abençoe, irmãozinho. E não é assim. Se Deus nos dá condição, não é pensando em nosso conforto, é pensando na missão, para que você também seja um agente missionário do Senhor, na proclamação. Paulo entendia isso, tanto que ele obedece. Paulo, ele fica na cidade em obediência ao Espírito Santo, é o versículo 11. Paulo fica lá, vai ficar um tempo em obediência. E a gente vê o agir desse Deus em missão continuando. A partir do verso 12, a gente vê agora um cenário diferente, mas onde Deus vai atuar ali, a gente vê o nosso Deus agindo em missão. Olha comigo o verso 12. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo aqui nada novo, né? Perseguição. Aí eles falaram, este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus, se vocês judeus estivessem apresentando queixas de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema, vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então, todos se voltaram contra Sóstenes, coitado Sóstenes aqui, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Quem sofreu foi Sóstenes, que tinha dado a oportunidade de Paulo pregar lá na sinagoga. Os caras fizeram um motim ali, como de costume, porque Paulo estava fazendo a limpa, pregando o evangelho, os discípulos de Jesus estavam pregando o evangelho, os judeus se convertendo a Cristo, e aí eles levam para o Galho, que era o governador romano, que cuidava dessa província da Grécia, onde estava Corinto. E aí eles vão recorrer, vão lá brigar. E o que Galho faz? Galho nem espera Paulo falar. Não, peraí. E aí ele vai falar. Olha, vocês aí estão tratando de uma questão de religião. É um problema da religião de vocês, questões religiosas. Não tenho nada a ver com isso. Os romanos, naquele período, eles enxergavam o cristianismo como uma vertente do judaísmo. Mas era como se fosse uma vertente liberal. Eles acreditam em Jesus, tal. Então era uma coisa que envolvia a fé dos judeus, eles falam. Então, se resolvam vocês, a gente não tem nada a ver com isso. Bom, isso não é o costume de acontecer, mas lembra da promessa de Deus? Deus tinha falado para Paulo que nada aconteceria com ele. Porque se Paulo é condenado aqui no tribunal romano, ele perde tudo, perde a cidadania romana, perde a cidadania judia, já era para Paulo. Mas isso não acontece. Paulo, tinha muita coisa em jogo aqui para Paulo. E quando eu olho para a situação de Paulo, eu preciso me fazer um questionamento. Pensar como eu posso assumir os riscos em estar servindo em obediência a Jesus na minha vida. Quais são os riscos que você assume, você consegue ponderar aí? Eu assumo esses riscos se eu for obediente a Jesus. Eu sei que a gente vive num período onde o evangelho é gospel, né? O evangelho é pop, né? O gospel é pop. Mas eu não estou falando de um evangelho superficial. Não estou falando de pessoas que vivem um evangelho assim mais cosmético, que parece que a fé é um âmbito terapêutico. Né? A pessoa vai à fé porque ela quer cuidar do coraçãozinho dela, aí ela vai para a igreja, que é o lugar onde ela cuida das aflições, sai daqui mais feliz, coloca suas emoções aqui, suas carências, e aí ela sai mais leve para passar a semana. Aí no domingo que vem ela está triste de novo. Aí ela vem aqui para encher o coraçãozinho dela de amor, de alegria. Como se a fé cristã fosse isso. Uma sala terapêutica. E não é. Irmão, quem vai ser perseguido por conta disso, né? Se o evangelho que a gente prega é isso, todo mundo vai adorar. Que coisa linda, eu quero, coisa maravilhosa. Ninguém vai achar ruim. Agora, obedecer a Jesus nos nossos convívios aí vai nos levar ao confronto em certas medidas. Em algum momento. Porque em algum momento você vai estar diante de um idólatra. Você vai perceber que o coração dele está dobrado a alguém ou a algo que não é Jesus. E aí você vai ter que decidir. Eu vou falar ou não vou?
Ah, não vou falar porque fica chato, né? Ser meio inconveniente. E a gente retrocede, né? Aí a gente se questiona até. Ah, mas eu não vejo Deus agindo na minha vida. Eu queria ser mais usado por Deus. Mas, irmãos, como que a gente... Muitas das vezes a gente está vivendo na mesma tocada que o mundo. Nossa cabeça está cheia de... A gente tem falado nas quartas-feiras aqui, cheia de distração. Só distração. 5, 6 horas, que é a média do Brasil em redes sociais. Coração cheio de materialismo. Cheio de desejos pessoais apenas. Sua preocupação é com você, com seus planos, com seu filho. Tudo está focado em você. Como que a gente vai ser? Como que a gente vai ver Deus nos usando? Desculpa. Como nós vamos ver Deus nos usando se nós estamos parecidos demais com a mentalidade desse mundo caído? Deus quer nos usar em missão, porque o nosso Deus está em missão. E nós precisamos levar em consideração os riscos que envolve isso. E Deus vai nos encorajar, Deus vai nos dar livramento, e Deus vai continuar salvando, porque há muitas pessoas nessa cidade as quais Ele quer salvar. Você acredita nisso? Você crê nisso? Há muitas pessoas em Nova Parnamirim. Há muitas pessoas na sua família que Deus quer salvar. Há muitas pessoas no seu condomínio que Deus está olhando e Deus quer nos usar. Há muitas pessoas no seu trabalho. Deus tem pessoas no seu trabalho a serem alcançadas. E elas vão ser alcançadas por meio de onde? Do super evento que vai acontecer na Arena das Dunas? Não, vai acontecer através de você. Vai acontecer através da igreja de Jesus. Deus quer nos usar. A igreja está em missão. E por estar em missão, a igreja cresce. Aonde que a igreja cresce saudavelmente? Nesse âmbito, o âmbito missional que Deus nos chama. A igreja, ela cresce na missão. Paulo, ele vai permanecer aí, verso 18, a gente vê que Paulo, ele permanece nesta cidade conturbada. Ele continua até ele partir para Éfeso. Mas olha que interessante, para Éfeso ele não vai mais sozinho, olha quem vai acompanhar ele. Versículo 18, Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Paulo, a partir daqui, ele vai passar um tempo em Éfeso e ele sai, ele não passa muito tempo. Mas quem vai com ele? Priscila e Áquila. Perceba, o foco nunca foi produzir tendas. Priscila e Áquila faziam parte da missão de Deus e eram companheiros agora de Paulo na missão de Deus. A turma, nos próximos versos aí, dá uma implorada para Paulo ficar, a turma lá de Éfeso. Não, Paulo, fica, por favor, fica. Mas Paulo, ele não era um cara centralizador. Ele deixa quem? Priscila e Áquila. Paulo discipulou esse casal durante mais de 1 ano e meio aí. Discipulou esse casal. E agora este casal ficaria ali cuidando dos irmãos em Éfeso. A igreja de Jesus continua avançando. Paulo agora ele vai voltar, ele vai fazer um retorno para Antioquia, depois ele volta para Éfeso, mas a história aqui continua. Na verdade, ela se expande. A partir do verso 24, surge mais um personagem nessa teia da missão de Deus, nessa rede da evangelização e proclamação. Olhe comigo, no verso 24, a igreja expandindo ainda mais. Verso 24, enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo, começou a falar corajosamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila o ouviram. Convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Surge aí Apolo, que era um mestre em Antigo Testamento, um exímio debatedor, que falava com fervor e convicção, um articulador da fé mesmo, um cara, aqueles caras que a gente hoje está mais na moda, né, os debates.
E a gente gosta de ver esses caras, né, na internet que conseguem debater com firmeza ali, refutando os argumentos. Apolo era esse que a gente olha e fala, poxa, eu queria ser um pouquinho Apolo, né? Seria muito legal. E aí ele é esse cara com poder de retórica, de argumentação incrível. Porém, o problema dele, ele não conhecia a realidade do Espírito Santo, a do poder do Espírito Santo que havia em Cristo Jesus, que havia ressuscitado. Agora, quem vai discipular esse cara? Quem que vai chegar nesse cara? Paulo foi embora. Paulo, ele continuou a sua viagem. Quem que vai discipular ele? Esse casal, Priscila e Áquila. Eles escutam Apolo falando, chamam Apolo para a casa deles e vai pregar ali, vai ensiná-los. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão reproduzindo aquilo que Paulo fez com eles. Paulo pegou Priscila e Áquila e pregou ali, ensinou. Agora eles estão fazendo com Apolo. E nós? O que nós estamos fazendo com aquilo que chega até nós? O evangelho chegou até você, você tem bebido do Senhor, você tem se alimentado da palavra do Senhor, você vem aqui dominicalmente, glória a Deus por isso. Mas e aí? Aonde está desaguando esse crescimento em sua vida? Priscila e Áquila, eles estão deixando o rio fluir, não está morrendo neles. Eles vão deixar fluir e vão agora trabalhar com Apolo. Apolo que vai se tornar uma bomba na mão de Deus. Apolo vai se tornar uma bomba de transformação, aí, de pregação, de autoridade. Eu acho muito incrível isso. Eu lendo esse texto das últimas semanas e pensando... E aí, poxa, eu queria ser tanto Apolo, mas eu não sou muito Apolo, eu não sou... E aí eu olhando assim, cara, mas tem espaço, e tem como ser usado por Deus, para a glória dele, de forma incrível, porque eu olho para essa família aqui. Olha que família incrível esse casal, não é? Uma família de suporte, uma família, uma casa incubadora, né? Que gera aí a missão, que gera vida, leva pessoas a evangelizar, a proclamar. Irmãos, o que você tem que Deus possa usar? Será que você tem tão pouco assim que Deus não tenha nada para utilizar? Eu acredito totalmente que não. Você tem muito. Imagina aí você, sua família, sua casa, ser uma casa para promoção, propagação do evangelho. Como a gente olha para a nossa família? Às vezes a gente olha para a nossa família meio que assim, né? Meu futuro, a minha casa. Eu quero trocar o sofá, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero reformar. E é tudo muito aqui assim, a gente. Sendo que Deus está falando, eu não te dei isso, criatura, para você se perder, se lambuzar. Eu te dei isso para você olhar para frente. Como que você vai usar isso para a glória de Deus? Como que você vai usar essa profissão para a glória de Deus? Esse conhecimento que você tem? Como que você vai usar a sua família? Como que você vai ser usado para proclamar, para que outros possam conhecer esse tão grande amor que te alcançou? O evangelho não termina em mim, não termina em você. Nós somos chamados, assim como esses que a gente está lendo aqui, a proclamar. Olha esse time, meu irmão. Olha esse time que está sendo formado. Paulo, Silas, Timóteo, Priscila, Áquila, Apolo, a igreja na Macedônia, a igreja de Antioquia, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso. Jesus presente, atuando. Que time poderoso. Esse é o time do Senhor na proclamação do Evangelho. O Evangelho, ele não vai ser feito através da vida de uma pessoa, de um líder. Às vezes a gente tem aquelas críticas, né? Não, a igreja tinha que fazer isso, a igreja tinha que ter tal projeto. Mas geralmente essas críticas, e olha assim, que eu entendo que a gente precisa melhorar mesmo, com certeza. Precisa melhorar, precisa se engajar mais em missão, mais o cuidado social, como que a gente vai enxergar o auditório novo lá, para onde a gente está indo, quais são as estratégias que a gente precisa para Deus nos usar lá. A gente precisa considerar essas coisas assim, mas na maioria das vezes as pessoas que vêm falar não são pessoas que estão engajadas, a sua vida não está engajada na missão de Deus. É diferente quando alguém chega e fala, cara, Deus está queimando meu coração, eu tenho feito isso, lá no meu trabalho, eu comecei dessa forma, comecei lá no meu bairro, e cara, Deus está queimando meu coração, pessoas estão chegando, eu acho que a igreja, a gente poderia pensar de alguma forma, isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa que chega e quer aliviar a sua consciência, quero deixar minha consciência mais leve, e por isso vou colocar o peso na igreja, vocês têm que fazer alguma coisa, tem que ter algum projeto. Isso é totalmente diferente.
A igreja não conta com uma pessoa. Deus não está contando com um líder. Deus está contando com uma rede de missões, uma rede missionária. E Deus quer te usar. Deus quer te usar para a glória dele. A igreja vive em missão. A igreja vive em missão juntos. O Deus da missão está presente com a igreja. E a igreja, ela cresce nessa rede de discípulos, nessa rede de proclamação, de evangelização, uma rede que vai se expandindo. Aquela igreja americana lá, ela percebeu que com um café com um vizinho poderia ser mais poderoso do que um espetáculo milionário. E assim a gente vê aqui. Será que nós, Igreja Batista da Zona Sul, nos falta uma superestrutura para a proclamação do Evangelho? Ou, às vezes, nos falta entender como igreja, como pessoas, que Deus está em missão, e se Deus está em missão, a igreja está em missão. E se Deus está em missão, a igreja está em missão, eu não estou em missão, tem alguma coisa errada, não é? Se está todo mundo na missão de Deus, e eu não estou fazendo parte ativamente da missão de Deus, tem alguma coisa errada comigo. Eu não estou compreendendo, talvez, a mensagem, a chamada de transformar a minha vida numa ferramenta para missões. E eu quero aqui terminar propondo. Tenho pensado muito nisso. Nós somos uma igreja em pequenos grupos, em células. Pensando, porque isso não se faz sozinho. Porque às vezes você é tímido, né? Às vezes eu sou tímido, não sei falar. Às vezes eu não sei falar. Às vezes eu entendi pouco ainda. E eu tenho vergonha de falar. E por conta disso eu me limito. Eu me eximo da obrigação de proclamar. Né? Não, eu tenho dificuldade. Mas isso não é para ser feito sozinho. Nós somos uma igreja em grupos. Eu sei também que às vezes tem o crente novo, o crente mais novo, assim, novo convertido, ele vai ter uma rede maior de pessoas que não fazem parte, que ele ainda não está na bolha, né? Então ele ainda tem vários amigos na família, tem pessoas na família, tem amigos, trabalho, escola, conversas. Tem vários lugares, várias pessoas que têm acesso. Mas, em contrapartida, você tem um irmão mais velho lá na célula, já tem uma caminhada maior no evangelho, que ele já não tem tantos amigos não cristãos, né? Já fica mais difícil. Ele vai buscando, sim, mas tem poucos. Porém, esse irmão mais velho, ele tem mais conhecimento. Ele já dialoga mais com a fé bíblica. Ele já sabe um pouquinho mais. Por que a gente não junta esses dois mundos? Não é? Por que a gente não pensa de forma comunitária a proclamação do evangelho nos nossos contextos? Eu tenho um amigo no trabalho e eu começo a orar por ele. E aí eu começo a tentar pontos de contato. Mas aí eu tenho alguma dificuldade. Aí eu chamo meu amigo, meu irmão, lá da célula, meu irmão da igreja. Cara, vamos comigo? Eu vou marcar um café, você vai comigo? E vamos começar a orar pela vida dele? Aí começa essa rede de proclamação, onde um tem mais dificuldade e o outro pode ajudar. E aí quando você vai ver, o evangelho está sendo proclamado. Pessoas estão sendo alcançadas pelo evangelho de Cristo através da sua vida, através da minha vida. Quero terminar aqui propondo uma oração que o Max Stiles, ele fez. Essa provocação, uma oração meio de provocação. E se você quiser, você pode depois orar com as suas palavras. Ele diz assim no final. Ele diz: Senhor, não deixe passar um ano sem que eu esteja envolvido de forma direta em ver alguém se aproximar de ti com fé. Olha que oração legal, né? Senhor, não deixe passar um ano da minha vida mais sem que eu não me envolva, sem que eu não possa levar alguém a conhecer a Cristo Jesus. E aí, se você fizer essa oração, a gente está no final de 2025, tem pouco tempo aí, mas eu acredito que Deus possa te usar. E aí, quem sabe, todo ano, pelo menos uma pessoa, através da sua vida, vai conhecer Cristo. Mas não você sozinho. Você vai perturbar a sua célula lá. Perturba, cara. Gente, eu acho que a gente pode ser mais do que isso. Pode ser mais do que só um encontro semanal. É bom, é gostoso, é uma bênção, mas vamos ser mais do que isso.
A gente precisa começar a fazer alguma coisa mais do que isso. Tem algum motivo de oração aqui? Você conhece alguém, pelo amor de Deus? Apresente alguém para a gente orar, para a gente marcar alguma coisa, para a gente falar de Jesus. Os nossos grupos podem fazer mais, podem caminhar mais na proclamação do Evangelho. Que Deus nos use e que Deus faça com que você não viva mais um ano da sua vida sem que você leve alguém para Cristo Jesus. Cuidado se você orar isso, viu? Vai que você não faz isso, aí você vai morrer, né? Aí ano que vem você morre. Você falou que não queria passar um ano sem levar ninguém? Ou você leva ou morre, né? Que Deus te use, que Deus nos use para a glória dele. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse desafio tão precioso que a tua palavra, que essa série no livro de Atos tem nos levado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos traz aqui, mas não nos deixa sair como chegamos. O Senhor tem nos incentivado em amor, tem nos convocado a lembrar de quem somos. Nós não somos escravos deste mundo, nós não somos escravos da nossa performance, de um reconhecimento, nós não somos escravos de uma carreira profissional, acadêmica, não somos escravos de construir uma família. Nós somos teus filhos e tudo isso que a gente faz precisa ter um fim em ti. O resultado último da nossa vida deve ser o louvor da tua glória. Nos ajude, Senhor, a enxergar tudo, Pai. Nos dê estratégia. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, que abra os olhos para que ele comece a olhar para as coisas dele e comece a perceber o tanto que ele pode fazer para o Senhor. Que ele olhe para os recursos, olhe para os relacionamentos, olhe para a família. Que o Senhor dê, mais do que estratégia, dê chama no coração pela proclamação da tua glória, para que mais pessoas possam conhecer a ti, porque eu sei que há muitas pessoas nessa cidade, eu sei que há muitas pessoas que ainda vão ouvir falar do Senhor. E, Senhor, seria uma honra ser usado para isso. Abençoe os meus irmãos, nos ajude, Deus, a sermos fiéis à tua palavra e obedecer. Nós precisamos obedecer à tua palavra. Obrigado, Senhor, em oração que nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém.